Bom dia a todos e a todos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Prazer estar novamente aqui com vocês. Espero que estejam ouvindo e vendo o professor. Vamos iniciar essa parte final do processo administrativo fiscal. Então, ficamos para ver hoje o restante de conteúdo referente ao processo administrativo fiscal. Vou fazer uma aproximação novamente desse conteúdo. Bom dia, Dail, bom dia, Amanda, Ellen. Temos aqui o Eduardo, o Giancarlo, a Gisele, o Manuel, a Natália, a Nicole, a Alessandra. Bom dia a todos, Eduardo. Todos estão por aí. Bom, iniciamos então essa nossa aula de hoje, de terça-feira, exatamente a partir do slide número 42, que nós paramos na última aula. Então, a unidade 2 são 64 slides que eu passei para vocês aí no material didático, e agora nós estamos percorrendo cada um deles. O que nós vimos na aula passada e que eu quero relembrá-los? Nós vimos o conceito de processo, né, que é uma sequência de atos, que a gente chama de procedimentos, que compõem um todo que é o processo. Por que a necessidade do processo administrativo fiscal? Como a própria palavra diz, é para fiscalização acerca das leis tributárias, ou seja, não basta instituir os tributos, prever inicialmente na Constituição a competência para instituir tributo, definir as normas gerais no Código Tributário e, em sequência, instituir os tributos por lei ordinária, se não houver efetivamente uma fiscalização acerca do cumprimento ou da aplicação da legislação tributária. Então, o processo administrativo tributário nada mais é do que o meio pela qual o Estado busca os tributos, né, a que tem direito. Então, eu ressaltei muito a definição do que seja tributo, e no final do artigo 3º, no caput do artigo 3º, nós temos que o tributo, né, é uma prestação pecuniária compulsória, instituída em lei, que não constitui sanção de ato ilícito, e que esse tributo é cobrado mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada. Essa atividade administrativa plenamente vinculada, leia-se fiscalização e cobrança do tributo. Para que fiscalizar? Para determinar se alguém deve o tributo. Então, a fiscalização é uma forma de determinação do tributo, uma forma de buscar esse tributo, de cobrar esse tributo. Então, fiscaliza-se para depois lançar o tributo, notificar o devedor, para que ele venha pagar no prazo definido na lei. Então, imagina, a pessoa tem um comércio, ela vende produtos, emite notas fiscais, declara para o fisco e paga o valor devido a título de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Esse tributo sendo estadual, o papel, né, de fiscalização acerca da correta aplicação da lei do ICMS é do Estado. Então, cada Estado da Federação, nós temos 27 Estados, mais o Distrito Federal, cada Estado da Federação institui o ICMS e depois ele fiscaliza para conferir se os comerciantes estão efetivamente cumprindo a lei que instituiu o ICMS. Então, não basta instituir o tributo ICMS, que é uma espécie de imposto, né, Imposto sobre Circulação de Mercadoria, se não houver efetivamente uma fiscalização. Professor, mas aí o lojista vende 100 mil reais, emite nota apenas de 50 mil reais. Ou seja, ele esconde do Estado, onde ele tem o domicílio tributário, ele esconde a metade do que ele vendeu naquele mês, né? Porque o fato gerador e o lançamento do ICMS é mensal, né? Tem alguns fatos geradores de alguns tributos que é instantâneo, como o ITBI, por exemplo, e tem alguns que é anual, como o imposto de renda. O fato gerador é o que tu recebeu ao longo de um ano. Mas o ICM tem fato gerador e cobrança mensal.
Depende de cada espécie tributária o período de apuração do fato gerador do tributo. Então, veja bem, o lojista, então, vendeu 100 mil, emitiu nota fiscal apenas de 50 mil reais, ele informou, ele prestou informação falsa, porque ele informou 50 mil quando ele vendeu 100 mil. O que precisa o Estado fazer? Precisa ter uma organização administrativa tributária para ir até essa loja, esse comércio, apurar, determinar se houve ou não, né, o escondimento dessa outra parte, desses outros 50 mil. Se a fiscalização detecta, né, ela determina a existência desses outros 50 mil e exige o pagamento adicional do ICMS daquela loja. Então, basicamente, o trabalho da fiscalização tributária, né, que é o trabalho da organização administrativa tributária, que nós vimos já anteriormente, é esse. É por isso que é chamado de leão, né? O fisco é chamado de leão, que é o rei da selva, é o animal mais forte, mais poderoso da selva. Isso vocês já sabiam desde criança. Então, o fisco, e aí leia-se Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal, tem esta incumbência principal de fiscalização, por isso que a gente chama de órgão fiscal, órgão de fiscalização, para possibilitar a cobrança do tributo devido. Eu sempre ressalto que, embora a gente tenha criado o Estado para nos beneficiar, para produzir o bem comum, para exercer a função das políticas públicas, nós normalmente temos uma tendência de esconder do Estado a nossa renda, a nossa venda, a nossa fabricação, o nosso serviço, para não pagar imposto de renda, para não pagar ICMS, para não pagar ITBI, para não pagar IPI, para não pagar imposto sobre serviço, ISS. Então, o que faz o contribuinte? Ele tem essa tendência de esconder. O Estado tem a obrigação de determinar a existência desse tributo devido. Por quê? Porque na própria definição de tributo do artigo 3º, né, na cabeça do artigo 3º do Código Tributário Nacional, lá está posto que os tributos serão cobrados mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada à função do administrador. Então, o administrador tem a obrigação, a função, tem a atribuição de cobrar o tributo devido pelas pessoas, seja jurídica, seja pessoas físicas. Então, nós fizemos esse rescaldo, esse release aí do que a gente falou na aula passada, para entrar efetivamente nas espécies de processos administrativos fiscais colocados à disposição, então, pela legislação. A primeira espécie é esta, a mais importante para o fisco, que é determinação e exigência do crédito tributário. Determinação é fiscalizar e exigir significa cobrar o crédito tributário. Então, para que o Estado saiba corretamente o quanto cobrar, ele precisa fiscalizar corretamente. Para que fiscalizar? Para aplicar corretamente a legislação tributária. Então, ninguém é obrigado a pagar um tributo não instituído em lei, né? A gente já sabe disso. Agora, estando instituído por lei o tributo, em lei ordinária normalmente, nós temos uma exceção, que é a lei complementar, que é o imposto sobre grandes fortunas, que até hoje não foi instituído. E você já deve imaginar por quê, né? Porque quem institui normalmente tem uma grande fortuna. Além disso, a Constituição colocou que a espécie legislativa tem que ser lei complementar, um absurdo. É mais difícil, então, instituir o imposto sobre grandes fortunas que os demais impostos da União. Lá no artigo 153, nós temos o imposto de renda, o ITR, Imposto Territorial Rural, o IPI, Imposto de Produtos Industrializados, nós temos o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, nós temos o Imposto de Importação, o Imposto de Exportação, 6 impostos que são facilmente instituídos por lei ordinária. A maioria simples de voto se aprova e se institui esses tributos. Aí o último inciso do artigo 153 diz que a União poderá instituir o imposto sobre grandes fortunas desde que seja por lei complementar. Já colocaram um empecilhozinho. Para aprovar uma lei complementar, maioria absoluta, ou seja, mais da metade dos parlamentares totais, do número de parlamentares totais de cada casa. Então tem que passar pela Câmara dos Deputados, tem que passar pelo Senado, em votação dupla, porque o regimento interno do Congresso prevê votação dupla para leis complementares, embora a Constituição assim não exija, mas no regimento interno das casas nossas, né, federais, exige isso. Então eu vejo a complicação, a dificuldade de instituir. Até hoje não foi instituído esse imposto sobre grandes fortunas. Então,
Instituído o tributo, efetivamente, o Estado tem que exercer essa atividade plenamente vinculada às atribuições do próprio Estado e dos próprios servidores detentores de cargo de fiscal e de auditor fiscal, e ir para a rua, né, detectar os fatos geradores dos tributos. A lei institui o tributo, ela prevê uma hipótese de incidência. O que precisa acontecer para que alguém venha pagar o tributo? Isso é uma hipótese de incidência prevista nessa lei específica que institui o tributo. Essa hipótese de incidência, ela é uma previsão virtual, legal, mas virtual, não aconteceu ainda. Quando o lojista vende um produto, né, no comércio, o fato gerador desse tributo acontece. O fato gerador acontece. E o fato gerador tem que confirmar essa hipótese. Então, a hipótese de incidência do ICMS é quem vier vender um produto, comercializar um produto. É a troca de propriedade de um produto. O produto é meu, eu estou vendendo, né, eu, João, vendendo para o José. Eu, João, vendendo para o Eduardo. Né? Então, o fato gerador é o fato real, aquilo que precisa acontecer na vida real, e que confirma uma previsão virtual prevista em lei que institui o tributo. O fiscal, aquele que vai para a rua determinar a existência do fato gerador, certo? Tem a incumbência, tem a atribuição funcional para fazer isso, porque tanto ele pode lançar mão do sigilo bancário, da pessoa, do sigilo fiscal. Tudo isso a gente já viu lá atrás, quando a gente falou das quebras de sigilo. Nós falamos também que quem deve prestar informação, quem pode ser fiscalizado, ou seja, todo mundo pode ser fiscalizado pela fiscalização tributária. Bom, já que o fiscal precisa exercer a sua atividade, ele precisa exercer isso dentro de um processo. E isso é o que nós chamamos de processo administrativo fiscal, ou processo administrativo tributário. Então, o processo administrativo tributário, ele se divide, né, os processos administrativos tributários se dividem em algumas espécies, e nós vimos isso já na aula passada. Eu vou voltar a colocar a tela, aqui na tela, o slide onde nós paramos, onde eu cito, então, no slide, as espécies de processos administrativos tributários, ou seja, como tramitar um processo administrativo tributário, para que tramitar, qual o objetivo. Então, nós temos aqui que a primeira espécie de processo administrativo tributário, ou processo administrativo fiscal, que é a mesma coisa, é a determinação, que nada mais é do que a fiscalização, e a exigência do crédito tributário. Nós temos também uma espécie tributária chamada consulta, e nós temos também uma espécie de processo administrativo tributário chamado repetição de indébito. Nós temos outra chamada parcelamento de débito, aquela pessoa que deve, quer pagar em parcelas. E nós temos última espécie de processo administrativo fiscal, que é o reconhecimento de direitos tributários, que é quando a pessoa física ou jurídica requer, né, através de um processo formal, requer uma imunidade, uma isenção, uma moratória, um parcelamento, também pode ser considerado um direito também. Então, confunde um pouco com o parcelamento. Mas, normalmente, são isenções, anistias, remissão, algum direito reconhecido pela legislação que precisa ser requerido para que o contribuinte alcance esse direito. Então, nós temos 5 espécies de processos administrativos fiscais. O primeiro deles, então, que nós vamos começar a ver agora, é a determinação e a exigência do crédito tributário. A determinação e exigência do crédito tributário é a própria ação fiscal do fiscal. É ir até a loja, ir até a fábrica, consultar a tua declaração de imposto de renda, conferir as notas fiscais de prestação de serviço, se for no âmbito do município, né? Recadastrar os imóveis para fim de cobrança correta do IPTU, avaliar imóvel para fins de cobrança do ITBI, conferir as notas fiscais de venda para cobrança do ICMS. Vejam, de acordo com o tributo, se ele é municipal, estadual ou federal, vão agir os fiscais daquele órgão. Se o tributo é municipal, vão agir os fiscais do município. Se o tributo é estadual, vão agir e vão determinar a existência do crédito os fiscais estaduais. Se for um tributo federal, agirá a Receita Federal, que são os fiscais da Receita Federal que vão determinar e exigir o
tributo. Então, esse tributo, essa espécie de determinação e exigência do crédito, nada mais é do que um processo de fiscalização, previsto no artigo 142 e seguintes do CTN. Se tu fores analisar o Código Tributário do teu estado, né, de Santa Catarina, tu vai ter lá um capítulo também prevendo essa ação fiscal. Se tu for analisar o Código Tributário do município, deveria estar previsto também esse processo de determinação e exigência do crédito no âmbito do município. Diz aqui o nosso slide, o mais importante processo administrativo. O processo de determinação e exigência do crédito é o mais importante processo administrativo fiscal. Por quê? Porque é do interesse do fisco cobrar o tributo. É obrigação do fisco cobrar o tributo. Então, ele precisa determinar para poder exigir esse tributo, para poder cobrar esse tributo. Então, é a própria constituição do crédito, seria o próprio lançamento, o que dá origem ao lançamento do tributo. Então, eu fiscalizo, detecto que aquela loja vendeu 100 mil, só declarou 50, eu determino a existência de mais 50 que ela não declarou e lanço essa diferença. Claro que o fiscal tem um prazo para fazer isso, que é o prazo da decadência. Se já do fato gerador, né, já ter ocorrido um lapso de tempo de mais de 5 anos, aí não adianta mais fiscalizar, porque não dá mais para determinar o crédito, porque aí operou a decadência, que é a perda material ao tributo. Por que então é dito aqui que é o processo mais importante? Que para o fisco o mais importante é fiscalizar para determinar o crédito a ser recebido. Isso é óbvio, né? Então, quando o município, o Estado, a União faz concurso para fiscais, faz concurso para auditores fiscais, que é o cargo mais importante da Receita Federal, da Receita Estadual e da Receita Municipal, no fundo eles estão buscando o quê? Pessoas e capacitando, né? Estão concursando pessoas para ocupar cargos para exercer o poder estatal de determinação e exigência do crédito. Então, essas pessoas é que vão para a rua fiscalizar, essas pessoas que vão conferir as declarações na internet, né, recebidas via internet. Hoje, praticamente a fiscalização está de forma eletrônica, mas não muito distante de hoje, né, para o passado, os fiscais faziam isso de forma presencial, eles iam até as empresas, e ainda vão, alguns, né, para conferir a contabilidade da empresa, as declarações, as notas fiscais, isso tudo ainda é possível. Só que agora, claro, a nota fiscal eletrônica, a declaração do imposto de renda eletrônico, então essa determinação e essa exigência do crédito tributário, que é um processo, ele se dá em meio virtual também. Então nós temos que ter cuidado quanto a isso, porque houve uma mudança, né, radical nesse sentido. Aquilo que era feito de forma escrita e formal, né, com lavratura de termos pelo meio formal, agora ele é virtual. Facilitou até, eu diria que facilitou um pouco o trabalho da determinação e exigência do crédito em função de tudo se tornar virtual e de fácil acesso às informações. Então, o fiscal vai até a empresa, detecta que houve uma declaração falsa, uma prestação de informação falsa ou omissão de informação, que inclusive é crime tributário isso. Aí ele lança o tributo, ele abre um processo administrativo, lança o tributo e notifica o devedor para pagar. Basicamente, a determinação e exigência do crédito tributário é isso, é o próprio caminho para o lançamento tributário. Então, vocês viram com o Gabriel, né, que os lançamentos se dão de ofício, por homologação ou por declaração. Esse lançamento feito pelo fiscal, né, é de ofício, é aquele que ele detecta que existe um fraude fiscal, um crime fiscal, e lança o tributo de ofício. Ou seja, o fisco aguarda a declaração do contribuinte, mas como o contribuinte não o fez corretamente, o fiscal não pode ficar inerte. Então, ele vai até a empresa, determina e exige o pagamento daquele tributo não declarado. Então, o processo mais importante para a administração pública é esse, previsto no artigo 142, que é um processo de fiscalização, determinação e exigência do crédito tributário. Então, o crédito tributário vai ser lançado, professor, mas a pessoa pode não concordar com a fiscalização.
a pessoa física ou jurídica fiscalizada pode não concordar, corretamente, pode não concordar. O processo administrativo fiscal, nós vamos ver, quando o contribuinte não concorda, nós já vamos ver o que acontece quando ele não concorda. Mas eu quero citar aqui, antes de mudar o slide, o decreto federal que regulamenta o processo administrativo fiscal. Eu entendo que o processo administrativo fiscal, por se tratar de um processo, deveria vir por lei, eu entendo. Né? Então, eu entendo que deveria ser construído um novo Código Tributário Nacional, esse é um entendimento meu, até porque o Código Tributário é de 1966, muito desatualizado, muito emendado, muito mexido já. Inclusive lá constam tributos que nem existem mais, né? E daí houve a necessidade da publicação desse decreto em 2011, e que regulamenta, né, o outro decreto anterior, que é o 70235, que não foi revogado. Então, nós temos um decreto-lei, com força de lei, que é o 70235, e agora nós temos uma regulamentação, um decreto regulamentando outro decreto. Só que, claro, aqui ele tem força de lei e esse aqui tem força de regulamentação. Então, para quem for fazer concurso para fiscal ou auditor fiscal, precisa conhecer, né, muito esse decreto 75C4 de 2011. Além disso, nós temos uma lei do processo administrativo federal, que nós não vamos entrar em pormenores, que é a Lei 9.784, de 99, que trabalha a questão da regulamentação. Bom, aí é uma lei que define o processo administrativo federal. Só que o decreto 75/74 praticamente tem, né, as mesmas características de uma lei, embora seja um decreto de regulamentação. Esses erros, quanto à forma, quanto ao processo, isso não dá para a gente ficar discutindo muito agora aqui, embora isso seja fruto de vários estudos e artigos, etc., contestando, inclusive, essa forma. Mas, para nós, o que vale é que existe o decreto 75/74 de 2011, que regulamenta o processo administrativo fiscal especificamente. Bom, esse trabalho da fiscalização para determinação e exigência do crédito tributário, veja, o Estado tem um crédito tributário assim que o fato gerador acontece. O Estado, por lei, institui o tributo, prevê uma hipótese e fica aguardando acontecer o fato gerador. No momento que acontece o fato gerador, surge o quê? Uma obrigação tributária. Essa obrigação tributária se transforma em crédito se houver o lançamento do tributo. E o fiscal tributário, ele busca informações para lançar o tributo e constituir o crédito. Se o Estado tem um crédito, o contribuinte tem um débito, certo? Isso é matéria contábil de fácil entendimento, vocês todos conhecem isso. Sempre que o fiscal fiscaliza e detecta que houve um fato gerador não declarado, ele lança o tributo e constitui, então, um crédito. Essa pessoa é notificada para cumprir com para pagar esse seu débito, porque há um crédito por parte do Estado, e o Estado, para funcionar, precisa receber os créditos tributários. Eu já falei para vocês que a receita corrente líquida dos estados, dos municípios, da União, basicamente se fundamenta, se sustenta pela tributação. O Estado brasileiro foi criado pela Constituição, foi constituído pela Constituição, e dentro da própria Constituição, os meios de manutenção do Estado estão lá previstos, que são a instituição dos tributos. Não seria possível instituir o Estado, né, constituir o Estado pela Constituição, sem prever no texto constitucional uma forma de manutenção, uma forma de ele se prover. E a forma de provimento dos entes federativos é pela tributação. Ninguém fica doando dinheiro para o Estado de forma espontânea. Ele precisa ser cobrado compulsoriamente, e isso é o que a gente chama de tributo. Então, tributo é a forma de colaboração, que lá atrás eu expliquei para vocês que tinha um formato de homenagem, né, no tempo das tribos, que os membros das tribos davam para o cacique uma homenagem, e a gente chamou então isso de tributum, tributo, de tribo, e agora isso é previsto em lei, que a gente deva contribuir com o Estado na medida das nossas capacidades tributárias. Tanto é que o imposto, que é a espécie tributária mais arrecadadora, né, que arrecada mais, existe uma definição ali no artigo, num parágrafo do artigo 145, que diz que o imposto terá caráter pessoal e será cobrado de acordo com a capacidade financeira do contribuinte.
Então, ele tem essa função de cobrar mais de quem tem mais e de cobrar menos de quem tem menos. Embora no Brasil haja uma certa inversão disso, né? Porque a maioria dos impostos, o contribuinte indireto é que arca no final das contas com o pagamento. Não é discussão para a gente fazer agora, a gente já comentou isso outro dia. Bom, o fiscal vai até a empresa para determinar a existência de um crédito e aí exigir o pagamento. Se a pessoa fiscalizada concorda com esse trabalho, com essa fiscalização e com esse lançamento do tributo que exige um pagamento, esse processo de determinação e exigência do crédito, a gente chama que ele permanece de forma unilateral ou não contencioso, ou não contenciosa. O que significa isso? Significa que o fiscal foi até a tua loja, detectou que tu declarou errado ou declarou a menor, a menos o teu faturamento, as tuas vendas, ele lança essa diferença, tu concorda, vai lá e paga. Bom, esse processo, houve a fiscalização mesmo, efetivamente houve a fiscalização, mas como tu concordou com o papel, com o trabalho do fiscal, concordou com o valor exigido pelo Estado, em função da fiscalização exercida, e se tu fez o pagamento, concordou, não quis abrir litígio, não quis abrir discussão, esse processo ele permanece unilateral do início ao fim. Mas existem situações, pessoal, que o contribuinte ele não concorda com o lançamento feito de forma unilateral pelo fiscal. Ele discorda, e para discordar ele precisa impugnar esse trabalho. Ele vai impugnar essa fiscalização. Quando o contribuinte apresenta uma impugnação formal em relação ao trabalho de fiscalização do fiscal, a gente chama que esse processo administrativo fiscal passa a ser, então, bilateral, ou ele passa a ser contencioso ou litigioso. Então, nós temos o processo de determinação e exigência do crédito acontecendo de forma não contenciosa, unilateral, ou ele pode se transformar num contencioso processual administrativo. Bom, isso tem previsão legal, tem prazo para impugnação. A partir da notificação do contribuinte acerca da fiscalização, ele pode exercer o direito de não concordar e apresentar o que a gente chama, então, de impugnação administrativa tributária, certo? Então, a fase unilateral, que é a fase não contenciosa, é o trabalho pacífico do fiscal em busca do crédito tributário, né, em nome do Estado, e que tem como início várias formas, né? Esse processo pode se dar, né, pode se iniciar de várias formas. A fase unilateral e não contenciosa pode iniciar com um termo de início de fiscalização, então o fiscal vem até a loja, se apresenta e diz, olha, eu estou fiscalizando as suas declarações de movimentação fiscal, de venda, né? Eu quero fiscalizar as tuas vendas desse mês, porque a gente está desconfiado que existem algumas vendas que o senhor não está declarando. Então eu vou lavrar aqui um termo de início de fiscalização e vou lhe pedir uma série de documentos. Então eu quero que o senhor me dê o contrato social, quero as alterações, eu quero que o senhor me dê os seus últimos movimentos contábeis, eu quero que o senhor me forneça as suas contas de luz, água, telefone, internet e funcionários, quanto é que o senhor gasta com a folha, porque o fiscal ele apura tudo isso. Porque se a pessoa tem uma loja grande e declara que vende só 50 mil reais por mês, e todo mês ele repete isso, eu vendi 50, no outro mês vendi 51, no outro mês vendi 49. Que o custo da loja em si, ele passa de 150 mil reais. Como é que uma loja que tem um custo acima de 150 mil reais pode declarar mensalmente que só vendeu 50 mil reais? Questão de 2, 3 meses, acabou o capital do lojista e ele vem à falência. Então, o fiscal quer saber quanto é que é o custo efetivamente do empreendimento, da loja, para poder comparar com o lançamento que ele faz através das notas fiscais que ele declara para a Receita Estadual. Então, isso acontece também no âmbito municipal, quando é uma prestação de serviço, por exemplo, uma imobiliária, por exemplo, uma loja de venda de veículos, sei lá, uma prestadora de serviço de limpeza de casas, qualquer
né, uma lavanderia que presta serviço de lavação, uma lavação de carro, por exemplo, como é que ela funciona declarando um valor mínimo e um custo é muito superior a isso? Então, o fiscal, ele lavra um termo de início de fiscalização exatamente para apurar, para iniciar o processo de exigência da documentação. Então, o termo de início da fiscalização é um ato escrito em que a pessoa é notificada para entregar uma série de documentos. E esse é o trabalho do fiscal. Então, o fiscal tem o direito, né, de se apresentar como fiscal, mostrando a matrícula dele, dizendo, olha, eu sou fiscal tributário estadual, nós temos um trabalho a ser realizado aqui de fiscalização e eu preciso dessa documentação. E a pessoa tem a obrigação de entregar essa documentação, com certeza, tem a obrigação, né? Porque está dito no Código Tributário Nacional que todos podem ser, qualquer pessoa física ou jurídica pode ser fiscalizada. Então, o interesse do fiscal é exatamente detectar a quantidade de venda, nesse exemplo que eu estou dando, daquela loja. Então, ele lavra um termo de início de fiscalização, apura recebe todos esses documentos, né, e informa o auditor acerca do que ele concluiu. Se ele concluiu que, de fato, a loja está declarando corretamente, ele lavra um termo de encerramento de fiscalização, né? Ele conclui com um termo de encerramento de fiscalização, como eu coloco aqui no item 5, e encerra dizendo que não há nenhuma irregularidade. Mas caso o fiscal, depois de iniciada a fiscalização, detecta que aquilo que a loja declara é muito inferior ao custo de funcionamento da loja, o fiscal informa o auditor que vai lançar uma diferença, ele vai fazer um arbitramento dessa diferença e vai lançar. Bom, lançando um crédito tributário, é notificado o lojista para fazer o pagamento, que é o contribuinte para fazer o pagamento. Esse lojista pode não concordar com essa fiscalização, com essa apuração, com essa conclusão. E aí abre um prazo para que ele apresente uma impugnação. Quando o lojista, quando o investigado, quando o fiscalizado apresenta a impugnação dentro do prazo previsto em lei, né, que normalmente é 30 dias, né, em matéria tributária, o normal é que tudo seja em 30 dias, a não ser que o Código Tributário do município, do estado, preveja diferente, né, pode ser 15 dias para apresentar a impugnação, tem lugares que é 15 dias para apresentar a impugnação. Então, ele apresenta a impugnação e alega o que ele entende, né, como contraditório, ele alega o que ele entender. E aí, abre-se o quê? Uma fase que nós chamamos de bilateral ou contenciosa. Certo? Aí vai ter um julgamento, esse processo vai ter o quê? O fiscal dizendo A e o contribuinte dizendo B. E aí vai ter que ter um julgamento da autoridade administrativa. Claro que esse julgamento normalmente é tendencioso, normalmente. Por quê? Porque ele é uma decisão tomada administrativamente por quem quer cobrar, por quem quer exigir. Então, mesmo que se faça uma bela dominação, às vezes o resultado não é positivo. Professor, então dá para recorrer ao judiciário. Dá para recorrer ao judiciário. Se tu não concorda com o resultado da tua impugnação, tu pode entrar com uma ação uma ação anulatória do lançamento, que é uma ação judicial que nós vamos ver lá nos processos judiciais tributários. Então, existe a possibilidade, eu falei isso na aula passada, da judicialização de um processo administrativo, caso não haja concordância por parte do contribuinte da ação fiscal, o processo migrar para as varas da justiça, para o ambiente judicial. Outra forma de iniciar um processo de fiscalização é quando há apreensão de mercadoria, né? Nos camelôs da vida aqui em Balneário Camboriú, normalmente acontece isso, né? Os fiscais tributários do Estado ou da União, se eles entendem que o tributo é federal, vêm os fiscais da União e apreendem a mercadoria aqui no camelô, levam, notificam o proprietário para que ele apresente, então, as notas fiscais de importação. Que se eles apreendem produto importado, tem que ter nota fiscal de importação, tem que ter recolhimento de imposto de importação. Então, os fiscais tributários federais recolhem, apreendem a mercadoria, fazem um termo, lavram um termo de apreensão da mercadoria, e aí se inicia um processo administrativo fiscal também. Tá? Então, a apreensão de mercadoria também é uma forma de iniciar um processo administrativo fiscal de determinação e exigência do crédito. Nós temos também o despacho aduaneiro, né? O começo do despacho aduaneiro, quando a pessoa quer importar ou exportar, ela preenche uma série de documentos, né, para exportação ou para importação,
esse trabalho, essa declaração, esse começo do despacho aduaneiro pode dar início também a um processo de fiscalização ou de investigação tributária. Então, a gente pode ter o início do processo de determinação e exigência do crédito pelo despacho aduaneiro também. E quando o fiscal entende que já há uma evidente infração tributária, também o auto de infração tributário pode dar início também, é uma das formas de dar início ao processo administrativo tributário. Vamos ver aqui o fato. Antigamente o Ministério Público Federal fazia inúmeras operações no camelô, hoje em dia não vemos mais isso. Eu não sei, Eduardo, uma época eu morava aqui em Balneário, bem ao lado do camelô, aqui na 1500, na rua 1500, e quando chegava perto do Dia das Crianças, quando chegava perto do Natal, quando chegava perto da Páscoa, sei lá, essas datas mais comemorativas, onde envolvia mais compra de presentes e tal, eu lembro que havia, de fato, muita fiscalização, a fiscalização se intensificava um pouco mais, e a apreensão de mercadoria acontecia, havia um caminhão baú da Receita Federal, vinham os fiscais da Receita Federal e vinha o pessoal da Polícia Federal acompanhando, né, dando guarita, né, dando guarida, aliás, para aqueles fiscais, que é um direito que o fiscal tem que eu falei para vocês na última aula, no artigo 200, diz que o fiscal pode se valer da força policial, né, para exercer a sua atividade. Então, o fiscal vai determinar e exigir o crédito, ele não vai chegar de cara limpa lá para apreender mercadoria e começar um processo administrativo. Ele vai chegar junto com a Polícia Federal para poder ter esse amparo, né? Porque pode que haja reação violenta do lojista, do industriário, sei lá. Então, o normal é isso. Não, eu entendo que até não era o Ministério Público Federal que fazia, quem fazia era a própria Receita Federal. A pessoa recebia, eu tive alguns clientes que recebiam uma notificação da apreensão de mercadoria e essa apreensão de mercadoria, né, dava início a um processo e ali dizia que caso ele não apresentasse as notas fiscais, poderia ser representado por crime tributário junto ao Ministério Público Federal. E aí os lojistas se apavoravam, corriam ali, eu tinha um escritório de advocacia bem perto do camelô ali, eu tinha alguns conhecidos. Eles, doutor, aqui, ó, me deram aí um prazo para impugnar o processo administrativo, né, sob pena de ser considerado verdadeiras as afirmações deles e perder essa mercadoria e ainda eu ser representado criminalmente, né? Então, algumas são antigos, de fato, esses processos. Até eu acho que na época os próprios lojistas vizinhos ao camelô é que faziam essa exigência, né, de que a fiscalização apurasse essa venda de mercadorias trazidas do Paraguai, sei lá, sem nota fiscal, por descaminho, né, que a gente chama quando vem uma mercadoria e não passa pela Receita, não paga os tributos, a gente chama de descaminho, né? É um termo utilizado muito pela Polícia Federal e pela Receita Federal. Então, o descaminho significa trazer um produto do exterior, mas que não é proibido, né? A sua venda não é proibida aqui no Brasil, então é um descaminho. Quando se traz um produto proibido no Brasil, de forma irregular, a gente chama de contrabando, né? Aí é um produto que está proibida a sua venda aqui no Brasil, aí é contrabando. Então, no caso, eles traziam produtos lícitos, né? Com venda lícita no Brasil, mas não passavam pela Receita. Então, eles vendiam sem nota fiscal, etc. E tal. E aí isso chama-se descaminho. Essa ação da fiscalização nada mais é do que esse assunto que nós estamos tratando aqui, que é a determinação e a exigência do crédito de forma inicialmente unilateral, mas que pode se transformar num litígio, né? Então, vejam, o auto de infração, ó, instrumento jurídico ou termo fiscal com o fim de veicular um ato administrativo de aplicação de penalidade ao infrator da legislação tributária pelo descumprimento das obrigações tributárias, tanto obrigações principais quanto acessórias. Então, o fato de não emitir uma nota fiscal já é uma infração que depois, se representado, pode até suscitar uma denúncia criminal. Então, qualquer ato detectado pelo fiscal como sendo
ilegal, né, por parte do contribuinte, pode surtir na emissão de um auto de infração. O auto de infração também poderá ser contestado, poderá ser impugnado no prazo. O que o Código Tributário Nacional prevê é que se tu cumpre com o auto de infração, paga a multa aplicada ao auto de infração dentro do prazo da impugnação e não faz a impugnação, tu tem um desconto, normalmente de 50% do valor. Então, o próprio Código Tributário Nacional incentiva a pessoa a não impugnar. Ou seja, paga-se o que foi dito aqui pelo fiscal e tu está livre do resto, né? Tu está livre da infração pelo pagamento e ainda vai ter um desconto de 50%. Isso é o normal de acontecer e das previsões dos códigos é nesse sentido. Até porque o Estado não quer o litígio, ele não quer que a pessoa apresente a impugnação e esse processo administrativo se arraste. O que o Estado quer é determinar a existência de um crédito e receber o valor, certo? Se houve uma infração, além da dívida tributária, existe uma infração fiscal, o que o Estado quer é receber o tributo, cobrar a multa, mas ele até aceita cobrar pela metade, desde que não haja o litígio instaurado. O auto de infração é uma forma de iniciar um processo muito comum, né? Os professores, esse desconto é sobre o valor do crédito de juros. Não, é sobre a multa, né? A multa aplicada no auto de infração é que é reduzida pela metade, caso a pessoa pague antes de esgotar o período de impugnação. Ou seja, a pessoa não faz a impugnação, não exerce o direito de impugnar e faz o pagamento. Aí ele paga o tributo. Uma coisa vocês têm que ter sempre em mente, pessoal. O gestor público, ele não pode abrir mão do tributo. Isso chama-se renúncia de receita. A receita tributária tem que ser cobrada, porque está na própria definição do tributo, que o tributo será cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, a cobrança do tributo em si, ela não pode ser abandonada nunca. O que se deixa de cobrar, por exemplo, num parcelamento, num refis, é multa, juro, certo? Agora, o tributo e a correção monetária do tributo não há como prever a não cobrança. A não ser que haja como agora, uma pandemia e tenha uma lei específica prevendo uma remissão tributária, o perdão de um tributo específico. Aí sim, mas aí tem que passar pelo Poder Legislativo, né, pelo próprio povo, que vai autorizar ou não esse tipo de situação. O normal não é isso. O normal é sempre cobrar o tributo e a sua correção monetária. Agora, a multa, que é o castigo, o juro pela demora no pagamento, isso pode ser relativizado de acordo com a lei, de acordo com o que for previsto em lei. E normalmente nos refis, nos refin, que o governo federal normalmente faz, ou no estado, ou no município, eles cobram o tributo parceladamente, inclusive, e dão desconto na multa e no juros se a pessoa pagar mais rapidamente, se pagar à vista, às vezes tem 90% de desconto na multa e no juro, mas não tem desconto no tributo. Então, Manuel, esse desconto nunca vai recair sobre o valor principal do tributo, vai sempre recair sobre as multas e juros. Bom, o auto de infração tem alguns elementos que são essenciais, eu coloco aqui, né? Então, o fiscal, ao lavrar o auto de infração, é porque ele já se convenceu que houve uma infração. Só é lavrado o auto de infração quando o fiscal já detecta a infração. Então, identificação do sujeito passivo, do contribuinte, o autuado, o local e data da lavratura do auto de infração, tem que constar desse auto. Então, já vem um modelo, né? O fiscal já tem um modelinho. Descrição do fato que constitui a infração, tem que capitular isso, né, de acordo com a lei, e aí ele precisa definir o dispositivo legal que o autuante infringiu, o valor do crédito tributário exigido, e esse não pode ser dado desconto, e a intimação para o pagamento ou a recomendação para a impugnação no prazo legal. Nessa recomendação para impugnação, também está dito lá, caso venha pagar sem impugnar, terá um desconto na multa e no juro de 50%, por exemplo, normalmente é assim. Quem é que deve assinar o auto de infração? Obrigação de assinar é do autuante, é do fiscal, não do autuado. O autuado não precisa assinar. Se ele assina, ele se dá por intimado, e a partir dali começa a contar o prazo. Se ele não assina, ele vai receber depois, por AR, de outra forma,
a não ser que o próprio autuante já, com fé pública, determine que ele recebeu, né, naquela data. Agora, não assinar ou não assinar, isso não importa muito. Apenas, por exemplo, numa multa de trânsito, que não é matéria etária, mas só para exemplificar, tu é parado numa estrada, se tu assinar a lavratura do auto de infração de trânsito, tu já está citado e a partir dali começa a contar teu prazo para recorrer. Se tu não assinar, tu vai receber um tempo depois por AR, e daí tu vai ganhar um tempo para impugnar. Então, tu pode recomendar ao teu cliente, olha, não assina, não é obrigado a assinar, não assina para a gente ganhar um tempo aí, no sentido de poder pensar melhor sobre a impugnação, ou até para juntar o dinheiro para pagar, não impugnar e pagar dentro do prazo, que vai ficar um pouco mais dilatado. A assinatura, digo aqui, do autuado não significa que ele concorda, porque ele pode assinar a autuação, né, o auto de infração pode ser assinado pelo autuado, e depois ele apresenta a impugnação. Isso não quer dizer que ele está concordando. A assinatura por parte do autuado, do infrator, em tese, é só para dizer que ele está ciente da ação fiscal, não que ele concorda com a ação fiscal. Assinar um auto de infração não quer dizer que eu concordei com ela, quer dizer que eu estou ciente dela. Por isso que, às vezes, não é bom, não é recomendável que se assine, não porque a pessoa está ou não concordando, mas é que só para questão de prazo, de tempo para poder contestar. A fase bilateral, que aqui eu coloco na tela, ele inicia então, né, só a bilateralidade. O que é um contencioso? Sempre que alguém não concorda com alguma coisa, o outro diz A e eu digo B, eu estou contraditando o que ele está dizendo. Ele está ditando e eu estou contraditando. Então, a fase bilateral ou contenciosa administrativa, ela se inicia com a impugnação do lançamento. Então, o fiscal veio na minha loja, disse que eu não declarei tantos mil lá em notas fiscais, ele lança esse tributo, ele estima um valor, ou ele consegue constatar no meu computador lá que de fato eu vendi, vamos que esteja anotado num papel, em alguma coisa, diz ele, tu declarou 50 mil, mas tu vendeu 100 mil, está aqui, está aqui a prova. Então, o fiscal lança essa diferença. Se tu não concorda com esse lançamento e tu tem argumentos para contestar isso, tu apresenta a impugnação a esse lançamento tributário feito pelo fiscal. Vejam, o lançamento do ICMS, só para exemplificar, o lançamento do ICMS é por homologação. O lojista declara quanto vendeu, né? Pega as notas fiscais, encaminha virtualmente para a Receita Estadual, que apenas homologa esse lançamento. Então, o lançamento do ICMS, por exemplo, é por homologação. Professor, mas se eu vendi 100 mil e só mandei notas fiscais a cerca de 50 mil, e o fiscal vem na minha loja e detecta que houve mais 50 mil, se ele consegue enxergar que houve uma venda de mais 50 mil, ele lança como? Ele lança de ofício. Aí aquele lançamento que teria que ser por homologação, que o normal é por homologação, ele se modifica o lançamento e passa a ser um lançamento daquela diferença, passa a ser um lançamento de ofício feito pelo fiscal, ratificado pelo auditor fiscal estadual. Então, alguns tributos que são, por exemplo, o IPI é lançamento por homologação também, o imposto de renda é feito por homologação também, tu declara teu imposto de renda e manda pela internet, chega lá na Receita, se tu cair na malha fina e eles detectar que tu tem uma outra renda que tu não declarou, eles lançam de ofício essa outra renda. Eles aguardaram tu lançar, mas como tu não lançou e eles descobriram, tu caiu na malha fina, eles lançam e te notificam para pagar. O que o pessoal da Receita Federal faz quando recebe a declaração do imposto de renda? Eles vasculham, eles compartilham informação, eles cruzam as informações bancárias, informações de outras pessoas para ver se tu não tem outra renda. Se eles descobrem que tu omitiu informação de uma renda, eles lançam de ofício e te notificam por AR para que tu faça o pagamento adicional. Ou seja, aquele imposto que deveria ser lançado, auto-lançado pelo contribuinte, que a gente chama isso de lançamento por homologação, porque a homologação se dará na Receita, então eu lanço e a Receita homologa, a Receita não homologou o meu lançamento e, pelo contrário, lançou de ofício mais uma parte para mim pagar.
e aí eu tenho que recolher esse tributo extra que eu não recolhi, porque eu declarei a menor e aí eles descobriram, e aí caiu a malha fina e eles me lançaram uma diferença, lançaram para mim uma diferença. Professor, mas eu não concordo com essa diferença. Bom, então tu pode impugnar, tu recebe a notificação por AR, a Receita Federal hoje notifica por AR, tu recebe ali a notificação por AR, lá tem prazo para te impugnar. Pagar em 15 dias ou impugnar. Pagar em 30 dias ou impugnar. Normalmente é 30 dias. Dentro desses 30 dias do recebimento do AR, tu tem o prazo para pagar, e aí tu encerra o processo, ou tu apresenta a impugnação. Se tu tem argumentos que são factíveis, né, que são prováveis, tu pode apresentar a impugnação do lançamento e seguir a briga administrativa. O processo administrativo contencioso se instala, então, definitivamente, e aí vai começar a discussão. Tu vai juntar provas, vai querer juntar testemunha, vai pedir perícia, sei lá, tudo no âmbito administrativo. Com a apresentação, pessoal, da impugnação ao lançamento feito pela fiscalização, o exercício do contraditório começa a acontecer. E aí seguem as diligências normais do processo, que são as provas, perícias, etc. E aí, no âmbito federal, tem um colegiado agora de primeira instância que faz o julgamento. Há alguns anos atrás, antes do decreto de 2011, era o delegado da Receita Federal, que tinha um cargo de delegado da Receita Federal, que fazia esse julgamento de primeira instância acerca da impugnação. Então, o fiscal fiscalizava, lançava o tributo de ofício, notificava o devedor, o contribuinte, notificava o contribuinte não concordando apresentava a impugnação e o delegado da Receita Federal analisava todas as informações do fiscal, do auditor e do contribuinte e fazia o papel de juiz, né? Em primeira instância, ele fazia esse julgamento. Depois, caso a pessoa continuasse a não concordar com o lançamento, e ainda há a possibilidade de recorrer dessa decisão de primeira instância. Agora, a decisão de primeira instância é um colegiado de primeira instância. E o recurso também é um colegiado de segunda instância, que é o CARF, né? No âmbito federal é o Conselho de Recursos Administrativos Fiscais, chamado de CARF, que hoje acontece acho que em Florianópolis tem uma sede ali do Conselho, depois é Brasília, etc. Bom, no momento que a pessoa do devedor, né, do contribuinte, apresenta a impugnação, é lógico que o Estado não pode exigir o pagamento porque está sendo discutido, mesmo que em processo administrativo, está sendo discutido a existência, de fato, desse crédito tributário. Ou seja, quando tu apresenta a impugnação é porque tu não está concordando que existe o crédito. Então, suspende a exigibilidade. Logo, não pode ser inscrito em dívida ativa, não pode ser executado judicialmente o crédito tributário enquanto perdurar essa discussão dentro do processo administrativo tributário. Então, a exigibilidade do crédito tributário é suspenso com a impugnação ou com o recurso, porque o recurso é uma fase posterior ao da impugnação. Impugnação é a peça que tu apresenta, um requerimento que tu apresenta. Hoje, na Receita Federal, tem um formulário para apresentar a impugnação. Antes era feita uma petição por advogado, assim, um formato de petição. Hoje, nós vamos ver, eu vou passar isso para você na aula que vem, nós temos um requerimento de impugnação. A pessoa recebe a notificação para pagar ou para impugnar, ela vai lá, pega um formulário, preenche o formulário e manda pela internet a impugnação. Está muito mais simples hoje o trabalho dos advogados tributaristas nessa esfera administrativa. Apresentada a impugnação dentro do prazo, suspensa está a exigibilidade desse crédito. Por quê? Porque está sendo discutido, mesmo que no âmbito administrativo, essa discussão está sendo feita. Então, não pode se exigir um crédito que está sob discussão administrativa, certo? Bom, encerrado, então, esse trabalho, eu não sei, aqui eu vou abrir aqui, só um pouquinho, eu vou abrir aqui o decreto 70, só para mostrar para vocês aqui, decreto 70, 75, 74, perdão.
Ó, o decreto, ele diz isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês o que ele fala aqui, ó. Aqui no chat, pessoal. Eu vou apresentar. Só o artigo 1º. O processo de determinação e exigência do crédito tributário da União, esse decreto vale para a União, o processo de consulta relativo à interpretação da legislação tributária e aduaneira, a classificação fiscal de mercadorias, a classificação de serviços intangíveis e de outras operações que produzam variação de patrimônio e de outros processos administrativos relativos à matéria de competência da Secretaria da Receita Federal, são regidos conforme o disposto nesse decreto. Então, vejam que tanto o processo de determinação e exigência do crédito, quanto esse que está na tela da consulta, serão regidos pelo decreto 75/74, que é de 2011 e que sofreu uma redação nova agora em 2016. Então, nós tivemos ainda uma alteração em 2016. Olha o que vem aqui logo no artigo 2º. Vou colocar aqui também para vocês, ó, artigo 2º, só para vocês terem um conhecimento, visualizarem esse. O artigo 2º diz, ó, vejam como esse decreto é um código de processo mesmo. Os atos e termos processuais, quando a lei não prescrever forma própria, conterão somente o indispensável à sua finalidade e serão lavrados sem espaço em branco, não devendo ocorrer entre linhas, rasuras ou emendas não ressalvadas. Então, esse decreto 75/74, que já sofreu alterações também, ele estabelece todo o ritual processual administrativo fiscal. O ritual processual administrativo fiscal é todo ele definido nesse decreto 75/74 de 2011, que inclusive até a sua emenda modificada agora em 2016. Vou colocar aqui a emenda para vocês verem a emenda desse decreto. Ó. Regulamenta o processo de determinação e de exigência do crédito, o processo de consulta. Isso é o que está dito no artigo 1º, está na emenda também. Então, vejam que o que está aqui no artigo 1º também consta da emenda, né, do resumo do decreto. O que eu ressalto aqui, é que quem for fazer concurso para fiscal tributário federal, auditor fiscal federal, que é um belo do emprego, né, de um cargo público, aliás, ganha muito bem, precisa conhecer em profundidade esse decreto. Se tu for ser advogado da Receita Federal, da Procuradoria da Fazenda Nacional também, que vai atuar nas execuções fiscais, é importante conhecer também esse decreto, porque ele cai no concurso público e também depois é importante para atuar no processo administrativo o conhecimento de todos esses termos aqui, né? Legal? Bom, a consulta, pessoal, é um processo administrativo fiscal em que o contribuinte... Fala, Tomás. Pergunta. Da consulta cabe recurso administrativo, sim, com certeza. Isso que nós estamos iniciando agora. A consulta é um processo administrativo em que o contribuinte ele consulta a Receita, pode ser estadual, federal ou municipal, depende do tributo, né? Se o tributo é federal, é uma consulta feita à Receita Federal acerca da aplicação da legislação tributária. Às vezes, e normalmente empresas multinacionais, quando se instalam no Brasil, elas têm dúvidas, né, quanto à interpretação de prazo de pagamento do tributo, prazo para recolhimento do tributo, prazo para a declaração das notas fiscais, a entrega dos documentos, prazo para fechamento da contabilidade. Ou seja, normalmente as obrigações acessórias são as que trazem mais dúvida. Quem for importar um produto da China, por exemplo, e quiser montar uma empresa de importação, né, para trazer produtos do exterior, não precisa ser só da China,
ele tem, às vezes, dificuldade quanto à classificação dos documentos, com a classificação dos produtos, para saber a alíquota aplicada, o prazo para recolhimento, como se faz o despacho aduaneiro, aonde se faz o despacho aduaneiro, se é no né, Candex, lá, sei lá, do Banco do Brasil, se é direto na Receita, a quem ele se dirige, como é que são classificados os produtos para fins de cálculo do tributo. Então, sempre que uma empresa, né, ou qualquer contribuinte tiver dúvida acerca da relação jurídica tributária existente, né, possivelmente futura, existente, ele pode consultar a própria Receita. Quando protocolado a consulta, há que haver uma decisão acerca dessa consulta que vai servir de base para a atuação do contribuinte. Então, o contribuinte aguarda uma consulta. Às vezes, o contribuinte não concorda com o resultado da consulta. Olha, eu acho que não é assim, vocês estão dando uma interpretação que eu discordo. Então, há a possibilidade de apresentar um recurso para a segunda instância administrativa, né, acerca da consulta. Imagina uma BMW que se instalou em Araquari, né? A BMW se instalou em Araquari, ela tem tributos municipais, estaduais, federais a serem recolhidos. Então, ela pode protocolar uma consulta na Receita Municipal, protocolar outra consulta na Receita Estadual, protocolar uma consulta na Receita Federal para tirar dúvidas acerca da aplicação. A instrução normativa própria da Receita, que versa sobre a solução de consulta, o INRFB, exatamente. De 2013, nós temos aí essa instrução normativa. O que é uma instrução normativa? Que é um ato administrativo com efeito externo, né? Um ato administrativo com efeito externo. Então, sempre que a Receita Federal deseja produzir uma normatização com efeito externo, que é de ordem administrativa, evidentemente administrativa, ela faz isso por instrução normativa, né? Vejam que a consulta já é regulamentada pelo decreto 75/74, mas ele apresenta aqui, ó, a Secretaria Adjunta da Receita Federal, eu abri aqui, ele faz algumas alterações, né? Ele altera uma outra instrução normativa de 2013, né? Então, essa de 2014, 2013, altera a instrução normativa de 2013, que dispõe sobre o processo de consulta relativo à interpretação da legislação tributária e aduaneira. Então, além de estar no decreto 75/74 e no 70/235, eu vou colocar aqui para vocês, essa instrução normativa, ela apresenta aqui, ó, esse preâmbulo, ó. A Secretaria Adjunta da Receita Federal, no uso de suas atribuições, que lhe confere inciso tal, do regimento interno da Secretaria, tendo em vista o disposto no parágrafo 2º, artigo 161 da lei do CTN, né, do Código Tributário, e da lei tal, e do decreto tal, e da lei tal, e do decreto tal, e vai embora, né? E aí ele cita aqui, resolve. Então, nessa instrução normativa, nós temos mais algumas coisas a serem obedecidas para o exercício da consulta. Claro que a gente não vai entrar em detalhes, porque essas instruções normativas acontecem quase todo ano, né? Então, eles definem regras, quase que anualmente, novas regras acerca da consulta. O que nós temos que entender aqui, no genérico? Que a consulta é para que o contribuinte tire dúvidas acerca do correto pagamento do tributo, ou seja, da interpretação correta da matéria tributária envolvida. Eu quero saber como declarar meu imposto de renda. Hoje tem um tutorial praticamente, né? Quando tu baixa o programa do imposto de renda, cada item lá da declaração, tu tem quase um tutorial explicando que isso poderia ser uma instrução normativa, mas eles já colocam direto lá no programa da Receita Federal do imposto da renda pessoa física e de pessoa jurídica. Então, normalmente é um contador que trabalha essas declarações, ele já conhece, ele já vai tratando, fazendo isso tantas vezes que ele vai conhecendo os termos. Então, não há necessidade mais de uma consulta acerca do imposto da renda, porque está tudo esclarecido ali, está tudo no tutorial do próprio programa da declaração do imposto da renda pessoa física ou jurídica. Eu faço a minha declaração, por exemplo, dos meus filhos e tal, e eu quando tenho dúvidas, antigamente eu pegava o telefone e ligava para um 146.
eu fazia uma consulta verbal, que é possível ainda hoje. Tu tens esse canal de consulta oral, né? Consulta oral. Eu fazia consulta por telefone. Escuta, estou em dúvida acerca dessa declaração dos bens aqui, tá. Eles respondiam para a gente. Agora está mais difícil isso, mas também, em compensação, está mais fácil, porque algumas soluções tu já tem no próprio programa, né? Com explicações bem claras. Mas, em caso de instalação de uma empresa, por exemplo, estrangeira no Brasil, a área tributária é tão grande, tão intensa, tão complexa, que é necessário, às vezes, exercer o direito de consulta, né? Por exemplo, nós advogados, afinal, sobre os honorários, incide o imposto de renda, incide o imposto sobre serviço, eu já paguei a taxa anual lá para a OAB, já paguei o ISS fixo no município, é uma confusão que nós temos. Estou dando como exemplo, né, só para a gente trabalhar aqui um pouco algum exemplo prático. Então, num passado recente, se fazia muitas consultas acerca disso. Depois que fica judicializado esses assuntos, bom, aí depende da decisão judicial, aí não cabe mais à Receita decidir sobre o que incide, né? Por exemplo, sobre honorários de advogado. Então, aí vai para as decisões judiciais. Quando ainda não tem decisões judiciais, a consulta feita para a Receita, ela é direta como um processo administrativo comum. Tomás White diz o seguinte: atualmente o ISS incide na base de cálculo do PIS e da COFINS no seu escritório. O ISS incide. Não, nós temos o Simples, né? Nós temos o Simples Nacional, onde já está contemplado o pagamento de tudo isso em conjunto. Agora, não consigo diagnosticar e nem te responder isso, porque eu não sei quem paga não sou eu aqui no escritório. Mas a gente emite uma nota fiscal para um município que a gente atua, por exemplo, né? E a gente recebe um cálculo, dependendo do faturamento, é de 6, 7, 8, 9%. O valor varia, né? A alíquota varia de acordo com o nosso faturamento, não sei se é no trimestre ou é no mês, eu não sei como é que é a base de cálculo e incide. Eu tenho a impressão que sim, que eu acho que incide, né? Estamos brigando por essa exclusão. Isso também no Simples, Tomás, vocês fazem esse trabalho também? Porque se incide o ISS, se incide PIS/COFINS, que são contribuições sobre o valor já pago de ISS, seria uma bitributação, né? O ISS não é o faturamento, claro, o ISS é um pagamento, né? Que tu faz, não que tu recebe, né? Então, se disse o PIS e COFINS, estaria incidindo sobre um valor que tu está pagando e não que tu está recebendo. Perfeito? Agora, não sei como é que funciona isso no Simples, porque no Simples o valor é único e vai para a União e depois a União distribui para os estados e municípios, né? Uma parte que eles cabem. No caso nosso, vem para o município, né? É um regime diferenciado. Teria que ver isso mais a fundo. Mas, resumidamente, então, a consulta é um processo administrativo que se abre para tirar dúvidas acerca do correto pagamento, do correto cumprimento das leis tributárias em vigor. Da consulta, quando a gente consulta, suspende a exigibilidade também, suspende a exigibilidade da ação fiscal. Eu estou consultando a Receita Federal, eu não posso ficar recebendo visita do fiscal, porque eu é que saí na frente, eu que estou me orientando, tentando, eu contribuinte, me orientando, tentando acertar na interpretação da legislação tributária. Portanto, a ação fiscal fica impedida de acontecer nesse período da consulta. A consulta, pelo decreto 75/74, tem que ser respondida em 30 dias. Acerca dessa consulta, que é uma decisão administrativa, logicamente, cabe recurso para o Conselho de Recursos Federais, para o CARF. E aqui também, no caso da consulta, suspende a exigibilidade, ou seja, durante o período em que a consulta não foi respondida ainda, não pode haver a inscrição de dívida ativa, não pode haver a emissão de certidão de dívida ativa acerca do tributo consultado,
e também não pode haver execução fiscal exigindo o pagamento enquanto perdurar a consulta. Por quê? Porque a consulta é o que vai esclarecer para o contribuinte quanto ele deve pagar. Portanto, suspende também a exigibilidade. A Lei 9.430 diz que o órgão regional, né, decide as consultas que não envolvam entidades profissionais ou entidades de categoria. Por exemplo, se é um advogado que faz a consulta para a Receita Federal, o órgão regional aqui decide. Se é a OAB que faz a consulta, em nome de todos os advogados, aí vai para Brasília e aí a consulta é resolvida pelo órgão central. O prazo para resposta às consultas é de 30 dias, já falei para vocês, e nesse período de tempo não pode haver uma ação fiscalizadora pertinente ao tributo consultado, a matéria tributária consultada, logicamente. Então, suspende a exigibilidade, a ação fiscal fica impedida de acontecer. Se for uma solicitação, uma consulta feita isoladamente ao órgão regional, se for por uma entidade de categoria, uma entidade representativa, que eu digo aqui, de categoria econômica ou profissional, como a OAB, a FETIESC, para as indústrias, que responde, né, que representa as indústrias, aí o órgão central é que vai responder sobre a consulta propriamente dita, né? Então, isso está definido também. Bom, aí entramos na terceira espécie de processo administrativo fiscal, que é muito importante esse aqui. Não sei se até aqui está tudo ok, está tudo correto, estou indo muito rápido ou não, não sei. Nós estamos aqui com 1h11 de aula. Temos ainda 10 slides, nós vamos concluir hoje esse conteúdo para que a gente possa, na semana que vem, já realizar um estudo de caso. Então, fiquem atentos, na semana que vem nós vamos apresentar um estudo de caso e que vocês vão decidir qual é o processo administrativo fiscal cabível e vão elaborar uma peça administrativa, que pode ser até um formulário, não interessa o modo, o modelo, a gente vai apresentar para vocês. Terceira espécie de processo administrativo tributário é a repetição de indébito. No CTN, no artigo 165 do CTN, diz lá restituição, né, que cabe restituição do valor pago indevidamente. Então, quem vier a pagar um tributo de forma indevida, normalmente para mais, né, pagou além do que deveria pagar, tem o direito de restituir o valor pago indevidamente. Então, veja, eu tenho um débito, o Estado tem um crédito. Se eu pagar o meu débito com um valor superior ao que eu devo, eu tenho o direito de repetir o indébito, ou seja, receber de volta. Repetir significa eu pago daqui para lá e o Estado paga de lá para cá. Então, isso é a repetição do quê? Do débito? Não, a repetição do indébito, que eu não devia aquele valor. Certo? Então, vamos supor que eu recebo um carnê de IPTU sobre a minha propriedade e recebo um carnê do ITR. E eu, por descuido, paguei os dois. Opa, peraí, calma lá. Eu devo pagar os dois? Não. Se a propriedade é uma só, ou é IPTU ou é ITR. Ou é Imposto Predial e Territorial Urbano ou é Imposto Territorial Rural. Eu tenho que definir isso. Se eu paguei IPTU e estava certo, eu tenho que repetir o indébito do ITR. Eu tenho que buscar a restituição do valor pago indevidamente para a União, que é o ITR. Às vezes, tu declara um tributo e paga um valor maior, ou às vezes tu paga um tributo e depois tem uma decisão judicial que te garante a restituição, certo? Às vezes tu paga uma contribuição previdenciária do empregado que tu já não tem mais, aí tu tem que repetir o indébito buscando a restituição do valor pago a título de contribuição se tu não tem mais o empregado. Professor, mas como é que isso acontece? O contador tem lá já registrado aqueles empregados, tu botou para a rua, não comunicou o contador continuou calculando aquele cara lá, aquele teu empregado, e no fim tu pagou lá 2, 3 meses a mais de contribuição, porque o contador não sabia dessa tua exoneração, sei lá, dessa demissão. Então, repetir o indébito, pessoal, é restituir um valor pago indevidamente. As pessoas têm direito de restituir o valor pago indevidamente. O fisco tem 5 anos para cobrar um tributo devido.
Tem 5 anos para lançar e tem 5 anos para cobrar. Para lançar, decadência. Para cobrar, prescrição. Se o fisco não cobrar dentro de 5 anos, que pode ser interrompido, né? A prescrição pode ter fatos que interrompam, mas se de forma contínua passar 5 anos e não for cobrado e não for interrompida a prescrição, o Estado não pode mais cobrar. Assim também acontece na repetição do indébito. Tu tem 5 anos de forma ininterrupta, tu tem o direito de restituir o valor pago indevidamente. Então, vale a prescrição para um lado, vale a prescrição para o outro lado também. Depende de requerimento do sujeito passivo. Quem pagou de forma equivocada tem que exercer o direito de receber de volta aquele valor pago indevidamente. Então, é uma devolução do dinheiro. Professor, eu tenho o direito de receber de volta um valor que eu paguei indevidamente, mas mês que vem eu vou dever de novo aquele tributo. Pode haver compensação para ser mais rápido, para ser mais ágil? Pode haver compensação. Tu pode pedir a repetição de indébito e automaticamente pedir a compensação. E aí a Receita compensa o que tu vai pagar no futuro com aquilo que ela está te devendo. Então, ao invés da União te devolver o dinheiro, tu compensa com um pagamento futuro que tu já tenha projetado aí para frente. Então, é muito comum, né, a repetição de débitos ser quitada, né, o valor ao invés de ser devolvido, ser compensado com um valor a ser pago no futuro próximo. Pagamento indevido, então, suscita uma devolução, que é a repetição de indébito. Eu diria que os advogados ganham muito dinheiro com a repetição de indébito, não administrativa, mas judicial. Porque imagina, tu descobre que não incide o ISS, o cálculo do PIS e COFINS não incide sobre o valor do ISS. E aí tu já pagou isso, como diz o Tomás aqui. Aí o Tomás diz, opa, desenvolvi uma tese que não incide PIS e COFINS sobre o valor incidente sobre o ISS. Se o Tomás descobre isso e consegue argumentar corretamente isso, ele pode convencer uma empresa de buscar de volta esse dinheiro pago já indevidamente. Então, essa empresa, nos últimos 5 anos, pagou indevidamente, pode restituir o valor. A pergunta é, o Tomás vai fazer esse pedido administrativo ou o Tomás vai fazer esse pedido de repetição de débito judicial? Eu sugeriria que o Tomás fizesse judicial, como ele mesmo já concluiu aqui. Por quê? Porque aí honorários de advogado pela sucumbência da União, né? A União vai ser derrotada e vai ter que pagar honorários de sucumbência. Se o pedido for de repetição de indébito administrativo, não cabe honorários de advogado no âmbito administrativo. Então, tem advogados que se precipitam ao ingressar com repetição de indébito administrativo e perdem o filão aí de ganhar uns honoráriozinhos se fizesse um pedido judicial. Professor, mas não é obrigado a pedir administrativo antes do judicial? Não é obrigado. Não tem lugar nenhum que diga que tu não possa acessar a justiça, né? Pelo contrário, o inciso 35 do artigo 5º diz que lei nenhuma poderá prever, né, ou impedir o acesso à justiça. Então, tu tem sempre o direito de acessar a justiça, independente de esgotar o processo administrativo. Legal? Cobrança quinquenal. A questão da repetição tem que também estar atento com o Instituto da Prescrição, né? Não há como repetir o indébito depois de passado mais de 5 anos do pagamento indevido. Se tu pagou imposto de renda e esqueceu de lançar uma nota de um médico, por exemplo, então tu pagou mais do que deveria pagar de imposto de renda porque tu teria um desconto pelo gasto com saúde. Aí tu descobre essa nota fiscal daqui a 10 anos. Ah, mas a minha mulher fez uma cirurgia plástica, 10 mil, eu não lancei essa nota. Paciência, agora tu não tem como repetir o indébito de uma nota de 10 anos atrás, né? Não tem como. Aí prescreveu o direito de restituir o indébito também, certo? Ok? Parcelamento
é um processo administrativo também, né, que o contribuinte busca pagar o tributo devido de forma parcelada, só que ele precisa exercer esse direito através de um requerimento formal, que hoje se adere a um parcelamento de forma virtual e a Receita Federal tramita esse pedido virtualmente também e homologa o teu parcelamento posteriormente ao pedido. Mas não deixa de ser um processo que hoje é muito rápido, muito automático, mas não deixa de ser um processo. Eu preciso citar para vocês que existe esse processo. Professor, e se eles indeferem o parcelamento? Considerando que o teu cliente já teve um parcelamento e agora a lei não permite dois parcelamentos sobre o mesmo débito. Então, tu pode recorrer da decisão, né, que indeferiu o parcelamento. Então, por isso que é um processo, né? O processo administrativo de parcelamento é um processo. Tu pode recorrer da decisão que não homologar o teu parcelamento ou do teu cliente. Se o cliente fez um pedido administrativo de parcelamento e não foi deferido, existe a possibilidade de recorrer dessa decisão para conseguir alcançar esse parcelamento, né? Também, durante o parcelamento e o pagamento parcelado do tributo, há uma suspensão da exigibilidade do crédito tributário devido, né? Então, é uma autorização legal e processual colocada à disposição do contribuinte para que tu possa pagar o tributo de forma mais fácil, porque vai pagar parceladamente. Parcelamento é uma espécie, então, de processo administrativo fiscal que facilita a vida do contribuinte, dando a ele a possibilidade de pagamento a longo prazo, né, em parcelas mensais e sucessivas. Existem, logicamente, previsões legais de que se a pessoa atrasa 3 parcelas consecutivas, ela é excluída do parcelamento, né? Então, se ela atrasar 2 vezes, ela pode ser excluída do parcelamento. Então, existem regras, né? Cada federação, quando institui o parcelamento tributário, ela define as regras. Na própria lei que institui o parcelamento, define as regras a serem obedecidas. Então, sempre tem que estar atento a cada refis, a cada refim estabelecido pelo município, pelo Estado ou pela União, dependendo dos seus tributos. Não são iguais os parcelamentos, não é uma regra única, depende de cada órgão, de cada ente da federação, melhor dizendo. Cada ente da federação, ao instituir o seu parcelamento, define as suas regras específicas. Não é obrigatório aprovar leis de parcelamento. É que, às vezes, o prefeito assume o cargo de prefeito, se depara com uma dívida ativa enorme e ele pretende receber parte disso, pelo menos para tocar o seu governo, e aí se institui por lei o parcelamento. E aí tem que os interessados requererem esse parcelamento. Nós temos também a figura última aqui, o último processo administrativo fiscal, que é o de reconhecimento dos direitos das pessoas, tais como isenções, imunidades, anistias, remissões tributárias e etc. e tal. Sempre que o teu cliente ou tu mesmo tem um direito tributário a ser reconhecido e não está sendo reconhecido automaticamente, é necessário protocolar um pedido administrativo, um requerimento administrativo chamado de reconhecimento de direito. Então, pedido de isenção, pedido de imunidade. Tem um templo lá, uma igreja, tu não quer pagar IPTU, tu tem que entrar com um requerimento para ser excluído, para ser alcançado pela isenção, pela imunidade tributária do IPTU, considerando previsão da Constituição. Então, um senhor idoso que tem só um imóvel e ganha até 2 salários mínimos em balneário, pode requerer também a isenção, é um reconhecimento de direito. Todo o pedido de reconhecimento de direito abre um processo e há um parecer jurídico, vai ter um requerimento, um parecer jurídico e uma decisão da autoridade administrativa competente acerca do pedido. Se é negado o requerimento de reconhecimento do direito, cabe recurso e abre um contencioso administrativo, né, no sentido de apurar. Aí esse recurso vai para o Conselho Municipal de Recurso, ou Conselho de Contribuinte, alguns chamam de Conselho de Contribuinte, mas o ideal é Conselho de Recurso, né?
Até porque o Conselho Municipal de Recursos não é só de contribuintes, tem metade é do governo, metade é contribuinte. Então não é apenas um conselho de contribuintes, é um conselho de recursos municipais, conselho de recursos estaduais ou conselho de recursos federais, que é o CARF. A autoridade administrativa defere ou indefere o reconhecimento do direito requerido, protocolado, né? Então, normalmente esses direitos são pertinentes a isenções, imunidades, anistias, etc. e tal. Então tem que consultar a legislação para deferir ou indeferir o requerimento. E às vezes nós, advogados, somos procurados por alguns clientes para exercer esse direito, né, para pedir esse reconhecimento de direito. Esses tempos atrás, numa aula, eu falei que as pessoas aposentadas ou aposentados ou pensionistas que estiverem com doenças terminais nominadas na lei do imposto de renda não estão isentas de pagar o imposto de renda retido na fonte quando do recebimento das suas aposentadorias ou pensões. E eu citei na aula uma série de doenças que estão previstas na lei. E uma aluna minha disse: professora, tem a minha mãe que é doente do coração e está aí nessa lei e ela nunca requereu esse direito, nunca pediu o reconhecimento desse direito, nunca exerceu esse pedido. Então, minha filha corre lá e busca esse direito. Agora, a Receita Federal, ela não reconhece para trás do requerimento, mas na Justiça se consegue, inclusive, retroagir e repetir o indébito da parte que foi paga antes do reconhecimento do direito, inclusive se houver prova cabal de que a pessoa já estava doente lá atrás, mesmo que ela tenha perdido o prazo, não tenha entrado imediatamente. Alguns juízes já têm concedido o direito de restituição do indébito, reconhecendo esse direito no âmbito judicial, né, na esfera judicial, para retroagir, inclusive, alguns anos, desde que não ultrapasse, logicamente, os últimos 5 anos, né, porque aí também operará a prescrição nesse caso específico. Então, fiquem atentos, porque, às vezes, eu tenho um amigo que tem um escritório de advocacia que busca só isso, só reconhecimento de direito de aposentados, principalmente do pessoal do Exército, pessoal da Marinha, da Aeronáutica. Tem uma lista de aposentados e foi vasculhar os direitos de cada um deles e ele entra com pedido judicial de todos esses direitos que não foram reconhecidos, que não foram solicitados, não foram requeridos, e consegue ganhar uma grana como advogado só buscando esses. Então, aqui na região nós temos muitos idosos aposentados, pode ser um filão aí dentro da área do direito tributário buscar essas isenções, imunidades, etc, etc, etc. Legal? Bom, aí nós temos um trabalho final da Receita Federal, Estadual e Municipal, que está dentro das atribuições, né, desses órgãos administrativos, que é a emissão das certidões, que hoje se dá via eletrônica, né, via internet, automaticamente, né? Quem não tem dívida com a Receita consegue extrair uma certidão negativa. No passado, isso tinha que ser requerido, abrir um processo. Hoje, não mais. Hoje, basta entrar, se cadastrar lá na Receita com o CPF ou CNPJ, tu consegue extrair uma certidão negativa. O que é uma certidão negativa? É quando a Receita diz que tu não deve nada. Ela declara que tu não tem débito e que ela, portanto, não tem nenhum crédito para receber referente àquele determinado tributo. Então, existe certidão negativa tributária, existe certidão negativa previdenciária, existe certidão negativa do FGTS e certidão negativa de dívidas trabalhistas, né? Tudo isso, no caso da trabalhista não, mas o resto todos são certidões emitidas pela Secretaria da Receita Federal, que tem como incumbência oferecer essa certidão, declarando que a pessoa não tem débitos. Até para participar de uma licitação, tu precisa ter essas certidões, por exemplo, né, como sendo certidões negativas. Só pode participar da licitação e vencer uma licitação se tiver todas as certidões municipais, estaduais e federais negativadas, ou seja, não ter débitos para com a Receita.
artigo 205, vou ler para vocês aqui, diz: a lei poderá exigir que a prova de quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita certidão negativa, expedida à vista do requerimento interessado, que contém todas as informações. Isso hoje é automático, isso hoje é eletrônico, né? Então, a Receita Federal já se organizou para cumprir o artigo 205. Então, como a lei pode exigir essas certidões, a Receita tem que disponibilizá-las, identificando a pessoa, o domicílio, o ramo, a atividade, etc. E tal. E aí vai constar isso dentro da certidão requerida no âmbito da Receita Federal, estadual ou municipal. Bom, a certidão negativa, ela é utilizada para participar de licitações, né? E o prazo para receber uma certidão é de 10 dias. Agora, como é tudo automático, normalmente se consegue isso rapidamente, automaticamente pela internet, então nem se espera mais esses 10 dias como era antigamente, né? Então, e o que é uma certidão positiva, pessoal? Demonstra a existência de crédito não pago. Certidão positiva é porque tu está devendo. Certidão negativa é que tu não está devendo. E a certidão positiva com efeito negativo é uma certidão que diz que tu está devendo, mas que tu está parcelando o pagamento, que tu está em processo de parcelamento. Então, tu está devendo, mas tu está em dia. Por quê? Porque tu está parcelando o débito que tu tinhas com a Receita. Então, a emissão dessas certidões é um papel, é um trabalho a ser exercido administrativamente pelos órgãos da administração tributária também, certo? Certidão, aqui um quadrinho bem elucidativo, né? Certidão positiva, há créditos em aberto; certidão negativa, não há créditos pendentes. Esse certidão positiva com efeito negativo são créditos não vencidos, com exigibilidade suspensa e cobrado mediante parcelamento, né? Bom, a certidão negativa expedida com dolo ou fraude, diz o artigo 208, que contém erro contra o fisco, responsabiliza pessoalmente o funcionário, que agora é servidor, né? Antigamente chamava de funcionário, que é a expedir pelos créditos, juros e morte. Então, veja, o servidor que emite uma certidão negativa e a pessoa está devendo, ele que responde pessoalmente pelo valor do crédito e dos juros e os juros de mora incidentes sobre aquele tributo. Cabe ainda a responsabilidade criminal do servidor, né, e também a responsabilidade administrativa do servidor, conforme previsto no CTN, também no artigo 208. Então, vejam, certidão negativa ou certidão positiva com efeito negativo é de responsabilidade de quem emite. Professor, mas agora ela é automática, ela é alimentada automaticamente. Como é que identifica o servidor? Não sei. Alguém é responsável pelo controle disso lá dentro do órgão da administração. Tem que ver quem é o responsável. Às vezes isso vai se tornar difícil, né? Apurar a responsabilidade pela emissão com dolo ou fraude de alguma certidão. Normalmente isso não acontece, mas pode acontecer. Antigamente acontecia mais, porque a certidão era feita quase que manualmente, né? Cada certidão pedida, requerida, era elaborada manualmente. Então, poderia que algum servidor emitisse uma certidão negativa para a pessoa trabalhar, para a pessoa participar de uma licitação e, no fundo, ela estava devendo. Aí, lá na frente, ela diz: não, mas peraí, eu tenho aqui uma certidão negativa, ó, eu não estou devendo nada. Então, quem é que vai responder sobre essa certidão? Aquele servidor que atuou com dolo ou fraude. Intenção de fraudar, né? E aqui, por fim, os prazos dos processos administrativos tributários que estão previstos no decreto 75/74, já estavam previstos no decreto 70/235 e agora constam do prazo. Aqui eu vou botar para vocês, os artigos que nós temos aqui no decreto. Eu vou passar para vocês aqui na tela, para que vocês tenham acesso do texto legal. O prazo para a autoridade local para fazer resgates deve ser praticado em sua jurisdição e tal. Aí, salvo disposição contrária, o prazo para o servidor executar a ato será de 8 dias, contados da data da ciência ou designação. Artigo 9º.
preste atenção. Os prazos serão contínuos, com início e vencimento em dia expediente normal. O que é dia expediente normal? É o dia que funciona normalmente a repartição tributária. Então, a Receita Federal trabalha de segunda a sexta. Se tiver plantão no sábado ou no domingo, não conta para fins de prazos processuais administrativos, não conta. Só contam os dias normais de funcionamento normal. O dia útil aqui, para esse assunto nosso que estamos tratando aqui, para processo administrativo fiscal, o dia útil é um dia que não é normal, que é um dia útil, mas não é normal. É útil para então, mas não é normal. E aí fala em prazos, em dias expediente normal. Então, não confundo com o que está dito lá no Código de Processo Civil, que fala que os prazos processuais no âmbito civil são dias úteis. Aqui são dias chamados expediente normal da repartição. Então, se tu tem um recurso para ser entregue com prazo de sábado, não é um dia normal. Então, tu pode entregar segunda-feira. Se cair num feriado, tu pode entregar no dia seguinte. Certo? Ah, mas tem plantão no feriado, professor. Eu tenho que entregar no dia do plantão? Não, tu não precisa entregar o teu recurso no dia do plantão. Tu pode entregar no dia normal do expediente, que for após o feriado, por exemplo, né, que é o dia normal para a entrega dos cumprimento dos prazos. Tá ok? Legal? Estamos, então, encerrando esse conteúdo na aula de hoje, que é os processos administrativos fiscais. Não é difícil, não é complicado, é tranquilo. Fiquem bastante tranquilos quanto a esse conteúdo, né? Porque eu só estou retornando aqui, encerrando aqui eu vou compartilhar aqui a câmera para que a gente possa fazer o encerramento. Então, pessoal, esse conteúdo vai estar à disposição no meu canal do YouTube, vai ficar à disposição aqui na plataforma, na webconferência. Nós teremos, então, esse conteúdo todo disponível aqui para que vocês possam, então, acessar. Concluímos, então, essa aula. Na semana que vem, nós teremos, então, a primeira atividade da M2. Então, fiquem atentos. Semana que vem, primeiro estudo de caso referente à M2. Nós faremos 2 estudos de caso na semana que vem e na próxima semana seguinte, aula da semana que vem. Então, aqui fico à disposição de vocês online, só encerro essa gravação e encerramos a unidade 2 para que possamos já exercer essas atividades, executar essas atividades. Então, uma boa semana, obrigado a todos. Fico à disposição aqui online para tirar qualquer dúvida por alguns minutos, caso alguém tenha alguma dúvida a ser sanada. Obrigado e até mais.